Quão secretas podem ser as guerras se você tem que colocar a palavra secreta em seu nome? Sim, o sexto filme dos Vingadores será uma adaptação de Guerras Secretas. Existem duas histórias com esse nome, uma dos anos 80 e outra de 2015, e ambas foram transformadoras para o universo Marvel. Esses eventos massivos reuniram heróis e vilões de todos os lugares, e o sexto filme dos Vingadores poderia fazer exatamente a mesma coisa para o MCU. Então vamos dar uma olhada nos vilões mais fortes da Marvel que poderíamos ver em Guerras Secretas. Talvez o vilão mais importante para uma adaptação de Guerras Secretas seja Victor Von Doom. Agora, não se engane, Dr. Doom já é um jogador importante no universo Marvel. Mas quando se trata de Guerras Secretas, poucos personagens têm um impacto maior na história do que ele. Na versão original dos anos 80, Doom rapidamente se estabelece como líder dos vilões transportados para o Battleworld e coloca em movimento um plano para se transformar em uma entidade cósmica todo-poderosa. No entanto, isso não se compara à versão de 2015 das Guerras Secretas, na qual Dr. Doom se nomeia Imperador Deus do Universo após uma incursão. Ele serve como principal antagonista da história geral, e quase todas as ações tomadas pelos heróis ao longo dela são para impedir Victor. Simplesmente falando, praticamente não há como fazer uma adaptação fiel das Guerras Secretas de 2015 sem incluí-lo. E isso, combinado com o fato de que teremos um filme do Quarteto Fantástico lançado em 2024, basicamente torna a chegada do Doom ao MCU uma certeza. O boato tem se espalhado recentemente, afirmando que o governante de Latéria será estabelecido como o próximo grande antagonista do universo cinematográfico Marvel após Kang. E essa especulação só foi fortalecida por relatos de que ele será o responsável por orquestrar a guerra entre o povo de Namor e os Wakandanos em Pantera Negra, em Wakanda para sempre. Não importa o que aconteça nesse filme, está claro que a Marvel Studios tem grandes planos para Victor Von Doom, que podem culminar em sua ascensão quase divina em Guerras Secretas. Inevitável. Ao longo da saga do infinito, Thanos foi a maior ameaça global dos estúdios Marvel. Seu plano implacável de coletar as joias do infinito tornou uma força verdadeiramente imponente, e suas ações mudaram o MCU para sempre. Agora, eu não sou realmente uma daquelas pessoas que pensam que os personagens devem sempre ser trazidos de volta dos mortos. Na verdade, é um dos maiores problemas que tive com o MCU no passado. No entanto, eu acho que seria muito divertido ver Thanos voltar para Guerras Secretas, se por nenhum outro motivo senão para realmente demonstrar quão altas são as apostas. O gigante roxo nada amigável não estava envolvido nas Guerras Secretas originais dos anos 80, mas ele apareceu como um personagem secundário na encarnação de 2015. Lá, ele liderou o cabal vilanesco numa tentativa de depor o Dr. Doom e roubar seu poder, apenas para o recém-corado Imperador Deus arrancar seu esqueleto, zombando dele por não possuir mais a manopla do infinito. Uma maneira bastante dramática de terminar para um dos vilões mais perigosos do universo Marvel, e é claro que ele volta à vida no final de tudo, mas essa imagem de quadrinhos está permanentemente gravada nos olhos de muitos leitores para sempre. Estou pensando que Thanos poderia essencialmente desempenhar o mesmo papel no MCU, preparando uma passagem forçada do bastão entre ele e o Dr. Doom. Seria ótimo ver Josh Brolin vestir o traje de captura de movimento pela última vez, especialmente considerando quantos personagens aparentemente serão incorporados aos Vingadores 6. Qual melhor maneira existe de cimentar Doom como um de nossos próximos grandes vilões do que tê-lo destruir completamente o antigo vilão principal do MCU? Em minha opinião, isso aconteceria de maneira semelhante ao massacre de Wanda ao Illuminati em Multiverso da Loucura. Minha única esperança é que isso não pareça, qual é o termo? Desnecessariamente cheio de fanservice. O Zilumavati. O Beyonder é o ser cósmico todo-poderoso que iniciou as Guerras Secretas em primeiro lugar, transportando um monte de heróis e vilões para o planeta Battleworld para lutarem. Embora ele afirme estar fazendo isso como um estudo sobre a batalha entre o bem e o mal, ficou bastante claro que ele realmente estava se divertindo muito batendo alguns brinquedos juntos, estilo Grão-Mestre. Mas isso se virou contra ele quando o Dr. Doom roubou seus poderes. O Beyonder eventualmente conseguiu possuir o corpo de Ulysses Klaue, longa história, e recuperar seus poderes, antes de enviar todos os heróis e vilões de volta à Terra. No entanto, parece que ele nunca realmente aprendeu sua lição, já que apareceu várias vezes ao longo dos anos, e foi revelado em 2007 que o Beyonder é tanto um mutante quanto um inumano. Temos que amar esses retcons, né? Dependendo de qual versão das Guerras Secretas o MCU adapta, o Beyonder não precisa necessariamente aparecer para a história funcionar, mas não posso negar que seria muito divertido vê-lo na tela grande. Sua curiosidade quase infantil combinada com seu vasto poder o torna um personagem realmente único, e o universo cinematográfico Marvel realmente não tem mais ninguém como ele. Ele é outra pessoa que poderia ser usada para demonstrar o verdadeiro nível de ameaça do Dr. Doom, e, se nada mais, eles poderiam usá-lo para estabelecer ainda mais mutantes inumanos no MCU. Falando em inumanos.
Vamos falar sobre Maximus, o Louco. Ele é o irmão de Raio Negro, que desenvolveu um ódio profundo pelo resto de sua espécie devido à sua aparente falta de poderes. Desde que os inumanos existem, Maximus também está por perto, elaborando inúmeros planos para tomar o trono de Adilan para si mesmo. Durante as Guerras Secretas de 2015, o Louco Inumano foi membro do Cabal de Thanos. Usando o alter ego do Profeta, Maximus liderou uma revolta contra o Dr. Doom, tentando invadir o castelo do vilão e depô-lo. É claro que isso não terminou muito bem para ele. Já conhecemos uma versão de Maximus no MCU, ele tendo servido como principal vilão da série Inumanos de curta duração. Claro, esse show foi recebido com quase derisão universal, e aparentemente foi exilado do cânone do MCU. Ainda assim, considerando o fato de que vimos Anson Mount reprisar seu papel como Raio Negro recentemente, não me surpreenderia muito se eles acabassem trazendo de volta a versão do show de Maximus também. Sua representação foi uma das poucas coisas sobre a série Inumanos que recebeu elogios, então seria legal vê-lo retornar para Guerras Secretas. Uma das maiores habilidades de Maximus é sua capacidade de mobilizar uma multidão, e o ambiente de Battleworld, devastado pela guerra, poderia ser um lugar perfeito para ele finalmente tomar o poder que ele desejou por toda a vida. Não podemos ter uma lista de vilões da Marvel nos dias de hoje sem falar de Kang, o Conquistador. O vilão viajante do tempo será nossa principal ameaça no MCU, pelo menos até a dinastia de Kang ser lançada em 2025, embora eu ache que é uma aposta segura que ele também aparecerá em Guerras Secretas. No material de origem dos quadrinhos, Kang foi um dos muitos vilões inicialmente transportados para Battleworld, e ele não perdeu tempo em tentar trair o Dr. Doom e se tornar o líder dos vilões. Doom mal foi afetado por isso, e ele fez com que Ultron desintegrasse o Conquistador antes de eventualmente trazê-lo de volta para enviar uma mensagem aos heróis. Tenho uma forte sensação de que veremos algo semelhante acontecer na adaptação cinematográfica de Guerras Secretas. É um pouco difícil prever, já que não sabemos o que acontecerá na dinastia de Kang, mas se os quadrinhos servirem de indicação, é provável que Kang aproveite o caos e execute um plano para dominar o multiverso de uma vez por todas. Considerando o fato de que suas variantes existem em todo o fluxo temporal, posso imaginar Kang fazendo um momento final do jogo dos Vingadores e reunindo todos eles em um só lugar para ajudá-lo em sua busca. No entanto, se há alguém cuja pura força de vontade permitirá que ele fique no caminho de Kang, é o Dr. Doom. E eu realmente espero que acabemos vendo esses dois se enfrentarem no MCU. O fato de que Guerras Secretas marcará a conclusão da saga do multiverso do universo cinematográfico Marvel é outro motivo pelo qual acho que Kang será uma parte importante do filme. Seria como se matassem Thanos logo no início de Ultimato. Ah, espera. Por mais legal que fosse ver o Dr. Doom assumir o título de vilão principal, Kang merece seu tempo no centro das atenções. Então, espero vê-lo e suas variantes desempenhando um papel importante em Guerras Secretas. A próxima entrada em nossa lista é Reed Richards. Mais especificamente, uma variante vilanesca dele do universo Ultimate. Embora inicialmente tenha começado como o cientista desajeitado que todos conhecemos e amamos, ele eventualmente foi levado ao limite por uma série de tragédias pessoais, resultando nele assumindo o manto do Criador. Em sua nova persona, Reed elaborou inúmeros planos para conquistar o mundo, bem como vários planos para executar no caso de um cenário de fim do mundo. Esta preparação para o fim do mundo eventualmente deu resultado durante as Guerras Secretas de 2015, nas quais ele foi capaz de escapar da destruição de sua terra usando uma suposta jangada da vida que ele construíra. Ao chegar no reino do Imperador Deus Doom, o Criador se juntou à sua contraparte principal para encontrar uma maneira de derrotar seu arqui-inimigo. Então, como o Criador poderia aparecer no MCU? Bem, já fomos apresentados a uma variante de Reed antes mesmo de conhecermos nossa versão principal do personagem. Algo me diz que continuaremos a ver variantes de Reed de todo o multiverso, e se for esse o caso, então a Marvel tem a oportunidade perfeita de nos apresentar o Criador. Ele poderia começar fingindo ser um aliado dos outros heróis durante as Guerras Secretas, antes de eventualmente revelar suas verdadeiras cores e tentar assumir o controle do universo por si mesmo. Isso também teria o benefício adicional de potencialmente nos dar uma versão completamente nova e muito mais sombria da rivalidade entre Reed Richards e Dr. Doom, preparando o cenário para uma batalha épica. Depois que um técnico de laboratório com azar chamado Owen Reece foi bombardeado com radiação misteriosa, ele descobriu que agora tinha a capacidade de controlar e manipular a matéria. Se autodenominando Homem Molecular, Reece embarcou em uma campanha de vingança contra aqueles que ele acreditava terem virado as costas para ele, mas foi derrotado pelo Quarteto Fantástico. Depois de mais algumas aparições ao longo dos anos, o Homem Molecular foi um dos muitos vilões transportados para o Battleworld, onde Dr. Doom ajudou a desbloquear seu verdadeiro potencial. No entanto, isso não foi o fim do envolvimento de Reece com o Dr. Doom, já que anos depois, Doom capturou e drenou seu poder para criar o segundo Battleworld.
Depois de ser libertado por Reed Richards e o Criador, o Homem Molecular desativou Duon e transferiu seu poder para o Senhor Fantástico, permitindo que ele reconstruísse o multiverso. Embora ele possa não ser um Alice ou até mesmo um Belize, o Homem Molecular é um dos personagens mais poderosos da história da Marvel, e só com sua intervenção os heróis foram capazes de prevalecer em ambas as versões das Guerras Secretas. Se realmente vamos ver Duon ou Beyonder como vilão do sexto filme dos Vingadores, esse pode ser o único poderoso o suficiente para detê-los. Ultron é um dos maiores inimigos dos Vingadores nos quadrinhos, mas ele nunca chegou exatamente ao mesmo nível no MCU. Quero dizer, claro. Sua briga sem limites com o Vigia na série foi realmente divertida, mas em termos de linha do tempo principal, Ultron foi um pouco decepcionante. Em vez do conquistador do mundo sem piedade dos quadrinhos, nós acabamos tendo alguém que é basicamente apenas um jovem emo sarcástico. Isso me incomodaria menos se todo mundo no MCU também não fosse um piadista sarcástico, e esse fato meio que faz Ultron se misturar com a multidão. No entanto, esse problema poderia ser resolvido trazendo o robô de volta em Guerras Secretas. Quando ele e os outros vilões chegaram pela primeira vez ao Battleworld nos quadrinhos, Ultron foi rapidamente desativado por Galactus. Ele foi reconstruído mais tarde por Dr. Duon, que basicamente o usou como seu executor pessoal durante o evento. A recriação de Ultron por Duon poderia muito bem ser adaptada para o MCU, especialmente se Sokovia acabar sendo conectada à Latéria, como muitos fãs têm especulado. Ver esse perigoso inimigo ressurgir certamente desestabilizaria os Vingadores, e Ultron certamente estará sedento por sangue após sua derrota anterior. Com Tony Stark morto e desaparecido, estou esperançoso de que as piadas do seu criação sejam um pouco amenizadas, especialmente porque Duon realmente não parece ser o tipo de cara que toleraria alguém falando demais perto dele. Talvez Ultron até retenha as memórias de sua variante disse, fazendo com que ele direcione sua mira para tomar o multiverso novamente, apenas para ser brutalmente lembrado de seu lugar pelo Dr. Duon ou o Beyonder. Estou lançando ideias aqui, mas o ponto é que o livro não está fechado para Ultron, e Guerras Secretas oferece a oportunidade perfeita de trazer o sintezoide megalomaníaco de volta e fazer justiça a ele. Lembra quando passaram a maior parte de Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado provocando o Galactus? E então descobrimos que ele era uma nuvem gigante? Isso é o que as crianças chamam de falha épica. Sim, espero que a Marvel Studios trate o personagem com um pouco mais de respeito quando ele vier para o MCU. É louco eu estar dizendo isso sobre um homem roxo gigante que come planetas. Galactus é um ser cósmico divino que viaja pelo universo, devorando mundo após mundo na tentativa de saciar sua grande fome. Em um ponto, ele voltou suas atenções para a Terra, mas ele e seu arauto, o Surfista Prateado, foram derrotados e repelidos pelo Quarteto Fantástico, com Galactus banindo o Surfista para... Claro, este foi apenas o primeiro de muitas tentativas de Galactus de devorar nosso mundo, mas até agora ele não teve sucesso. Eu meio que espero que ele não tenha sucesso, porque então todos nós morreríamos, e isso seria horrível. No evento Guerras Secretas de 1980, Galactus está entre os personagens enviados para o Battleworld, que ele tenta devorar na esperança de que seu apetite finalmente seja saciado. No entanto, ele foi derrotado pelos heróis e teve seu poder cósmico roubado por, você adivinhou, o Dr. Duon, que acabou roubando também os poderes do Beyonder. Ele também tem uma pequena aparição na versão de 2015, onde foi controlado por Franklin Richards para lutar contra a Coisa. Ao contrário de vários outros personagens nesta lista, eu não diria que Galactus é essencial para ter uma adaptação de Guerras Secretas. A história poderia funcionar muito bem sem ele, mas não posso negar que sua presença aumentaria tanto a tensão na história quanto a empolgação dos fãs. Parece realmente que a Marvel Studios está se preparando para adaptar a encarnação dos anos 80, e se for esse o caso, então não posso imaginar uma maneira melhor de estabelecer o Dr. Duon como uma verdadeira ameaça cósmica do que ter ele derrotar um Galactus enfraquecido. Se o Battleworld não incluir um dos seus domínios de fome, então é justo dizer que ele será muito menos assustador. Com isso, concluímos nossa lista de vilões que poderíamos ver em Vingadores, em Guerras Secretas. Mal posso esperar para ver quem realmente fará parte do filme quando finalmente chegar aos cinemas. Eu sei que o universo cinematográfico Marvel tem grandes planos para a fase 4 e além, e estou ansioso para ver como Guerras Secretas irá moldar o futuro do universo. Até lá, só nos resta especular sobre quem será o próximo grande vilão do MCU. O que você achou da lista? Há alguém que você gostaria de ver em Guerras Secretas que eu não mencionei? Deixe-me saber nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo do universo Marvel. Obrigado por assistir, pessoal, te vejo na próxima. Até mais, tchau.